como é que vocês estão? Começando então mais um vídeo aqui, só que esse eu vou falar sobre o livro do João Branco. Um livro que em 2024 entrou na minha vida por conta do trabalho, do momento que eu estava inserido, e esse livro é muito interessante, porque é de um brasileiro que teve resultados, e acabou tendo um resultado também publicando esse livro, né? E esse livro, ele entrou na minha vida no momento que eu precisava. Foi através de um líder de CS que eu acabei encontrando na empresa que eu trabalhava. Você vai ver que eu já falei alguns pontos sobre isso, só que eu vou aprofundar realmente e o quanto isso trouxe de impacto para mim. Eu senti que eu estava precisando movimentada, de fato, de sair daquele estágio da ação e para o estágio de prosperidade. Então, eu já não estava mais satisfeito com a realidade que eu estava inserido. Já sempre estive, essa é a verdade. Mas nesse momento que eu tive que, com 27 anos, preciso fazer a engrenagem girar, né? Encarar os problemas de frente e começar a progredir, né? E foi quando esse livro ficou nas minhas mãos. Eu olhei, né? E esse cara pegou e falou para mim, pô, devolve esse livro. Lê, mas devolve, que tem a assinatura do João Branco aqui e tal. Ele foi meu mentor, não sei o quê. Eu falei, não, beleza, eu vou ler. Eu peguei esse livro, comecei a ler. Eu tava quase virando a engrenagem, sabe? E foi quando eu olhei e pensei assim, cara, passou um tempo e eu acabei deixando de lado até o cara perguntar para mim de novo, e aí, terminou o livro? E eu falei, não. Aí ele fez uma cara de desapontamento. Tipo, aí eu fiquei meio tipo, caraca, mano. Falei que ia ler, queria, fiz o cara entregar o livro pra mim, agora não vou. Não. Cheguei em casa naquele mesmo dia, eu li tudo. Se não me engano, foi isso que aconteceu. Eu li tudo ali no mesmo dia, ou se foi em 2 dias. Assim. Coisa de menos de 7 dias eu tinha lido tudo, o restante do livro. E algumas coisas mudaram a minha mentalidade para sempre. É doido falar isso, né? Porque eu sou um cara que eu não gosto de, de ser influenciado, né? De ser influenciado, assim, por qualquer coisa, por qualquer assunto, por qualquer tema, por algo mais legal que vi, né? Mas a gente, de fato, está suscetível à influência daquilo que a gente acha que é mais interessante, que é melhor pra gente. Mas eu acredito que eu tenho um bom senso sobre as coisas, de que eu não sou, obviamente, sou humano, tenho impulsos, mas busco controlar, busco domar e dosar esse tipo de impulsos, né, que são nossos, né. Eu acho que a gente tem esse autocontrole e, cada vez mais, trabalhar esse autocontrole. E esse livro, quando eu comecei a ler, ele trouxe uma frase, 2 pontos muito interessantes que eu vou trabalhar aqui hoje. Não quero que esse vídeo se estenda tanto, porque eu acabo me estendendo bastante quando eu começo a falar aqui, mas um dos pontos é: saiba quem você é, separa quem você é daquilo que você faz. Se não me engano, é desse livro, sim, tá? E isso é muito importante, porque, cara, nós não somos só os nossos resultados. Nossos resultados, no mundo, ele é o que importa, digamos assim, né? Mas o como você conseguiu esses resultados é o que você é, né? Quem que você se tornou nesse processo da conquista dos resultados, positivos ou negativos? Quem você é? Você consegue separar quem você é do que você faz? Eu li um livro antes disso, que era do Cortella, Porque Fazemos o que Fazemos, um livro simples, mas eficaz, e ele me trouxe um pouco sobre isso também. E aí, juntando esse conhecimento, eu fiquei pensando, a gente mais velho, né, um pouco mais maduro, um pouco mais entendido das coisas, com mais experiências, e a gente começa a entender que, cara, eu não sou o que eu faço. O que eu faço faz parte de quem eu sou, mas eu não sou o que eu faço. Porque se, por exemplo, acaba o Google Meet, eu sumo, então, eu não tenho mais influência, eu não sou mais quem eu sou. Então, a gente se confunde muito de falar, tipo assim, eu sou advogado, eu sou músico, eu sou, sabe? Calma, você faz isso é um ofício, isso é um aprendizado que você tem, é uma ferramenta, é um conhecimento, você utiliza desse conhecimento, utiliza de ferramentas para exercer uma função que faz parte de você, mas você não é inteiramente isso, né? Tipo, falar que uma gota que está no oceano é o oceano, não, né? Então, acho que é nesse sentido. Isso me ajudou muito, porque eu comecei a separar bem quem eu sou do que eu faço. O que eu estou fazendo aqui e, e a figura que observa isso, quem é, né? Quem que eu estou me tornando nesse processo? A gente está se autolapidando o tempo todo.
mesmo a gente não querendo, né? Você vai no embalo, a vida vai te empurrando, mas você está se lapidando, ou se deformando, né? Então, isso é muito importante para mim, de começar a entender esses passos, de quem eu sou, do que eu faço, separar bem, né? Separar bem meus aprendizados, meus ofícios, e tudo que isso foi me agregando, isso foi colando no meu cérebro, que eu fui entendendo sobre as coisas, entendendo mais como eu ajo quando eu estou fora de mim, como eu ajo quando eu estou sóbrio, como eu ajo quando eu fico ansioso por algo, e como eu reajo a isso, né? O que eu sinto de verdade em relação a essas situações de medo, de criar uma oportunidade, de dar um passo, às vezes, maior que a perna para assumir um, um cargo ou assumir uma responsabilidade que eu sei que vai me empurrar para frente. Como é que eu me sinto em relação a isso, né? Então, eu comecei a entender isso, que é tudo aquilo que eu ia fazendo, eu ia aprendendo, mas o como eu usava esse tipo de informação, o como eu usava esse tipo de conhecimento, e me fazia ser quem eu era, né? Porque uma coisa que me veio a cabeça, eu criei esse raciocínio, que eu queria dizer para vocês, sobre, por exemplo, se uma pessoa chega e fala para vocês assim, para mim, para você e para mais um fulano do seu lado, eu preciso de 100 mil de faturamento até o dia X. Chegou no dia X, todos estão com faturamento. Nesse mesmo faturamento, se você olhar apenas os números, desses números, como é que você vai definir quem você vai contratar? Quem fica com a posição? Quem fica com o cargo? Entende? Então, como você definiria quem exerceu o melhor papel com os resultados que são iguais? Então, é ali que você começa a entender que os resultados faz parte de você, mas que você não é seus resultados. Né? Vocês não são os resultados de vocês. O resultado faz parte de quem vocês são. E aí você pode olhar o background ali, você pode olhar a parte de trás, né, entender. Por exemplo, trazendo um exemplo prático para a vida, num processo não, mas um setor comercial, quando você pede um resultado de 100 mil, e todos eles atingem 100 mil, como é que você define com quem você vai trabalhar? É você ir lá na equipe e observar como foi feito os 100 mil. Qual foi o melhor processo? Como as pessoas se saíram sendo lideradas por essa pessoa? Como é que eles estão? Eles aprenderam algo? Se esse líder sair, eles continuam sabendo fazer ou eles não aprenderam nada? Ou eles se mataram ali, estão tudo com ansiedade, dando burnout com o resultado específico? Ou, de fato, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Quem essa pessoa é, reflete nas outras pessoas, né? Então, negativamente quanto positivamente. E parcerias são isso, né? É você assumir que você vai adquirir a parte negativa e positiva dessa outra pessoa. Mas, enfim, esse é um ponto que mudou a minha percepção sobre trabalho, sobre vida, sobre entender um pouco mais de quem eu mesmo sou. Isso me fez refletir num momento específico, né? E um outro ponto que eu queria entrar aqui com vocês, que é trocar de trabalho sem precisar trocar de emprego. Isso também foi drasticamente, teve um impacto bem forte na minha vida, sobre a gente conseguir, de fato, entender, se você percebe que uma coisa leva a outra, quem você é do que você faz, ter uma separação. E por que trocar de trabalho sem trocar de emprego? É você entender que as coisas das pessoas, sempre uma pessoa trabalhadora, sempre vai ter, sabe, esses memes, até mesmo de trabalho, né, que as pessoas falam, né, pô, o fulano que eles dão um apelido para trazer à tona alguns adjetivos de cada pessoa. Aquele que só falta, aquele que brinca muito. Então, todo lugar você vai encontrar esse tipo de pessoa. Então, se você sair de um trabalho por conta dessas situações, você vai sempre pular de trabalho em trabalho e nunca vai evoluir o suficiente para mudar a sua realidade através do profissional. Essa é a minha visão, minha humilde opinião. Então, o trocar de trabalho sem trocar de emprego é você entender a função do trabalho, o ofício do trabalho, e utilizar isso para dentro do emprego atual que você está. Então, se você está dentro de um trabalho hoje, que existe um teto, existem caminhos para você chegar em certo nível, e até esse nível não dá para passar mais de forma clara, né? Então, você vai olhar e falar assim, cara, como é que eu evoluo? O que eu posso aprender a mais aqui? Quais funções eu posso fazer a mais para eu evoluir, para você mesmo, né, no caso, evoluir como profissional? Ah, mas eu vou mexer com a vida, ninguém me valoriza. Não, não pense em valorização. Não pense que as pessoas vão bater palma para você.
Não pense que as pessoas têm a obrigação de fazer isso. Faça por você. Você já está ali. Você já vai ficar ali por muito tempo. Então, por que você não pode aproveitar melhor esse tempo? Por que você não fica muito bom numa função que às vezes não te dá tanto retorno financeiro? Por que você não fica muito bom nela, já que você vai passar um tempo ali? Por que você vai ficar parando de trabalhar, fazendo um corpo mole? Vai, eu sei, eu já passei por isso, já pensei do outro jeito. Salário mínimo e esforço mínimo, eu já tive esse pensamento. Hoje eu penso ao contrário. Já que eu estou ali, para eu sair mais rápido dali, eu preciso ser muito bom ali. Porque ali vai ser um tempo que eu vou ficar, depois eu vou sair. Independente do momento, eu vou sair. O que me vai fazer sair dali é não querer estar naquele ambiente. Só que eu vou para um outro parecido. Aí eu vou para um outro parecido. Aí eu vou para o outro que é realmente parecido, só trocou o uniforme. Então, você trocar de trabalho sem trocar de emprego é mudar a forma que você enxerga o ofício trabalho. Entender de fato o que é trabalhar. E você pode vestir a camisa da empresa com o objetivo de benefício próprio. A empresa automaticamente ela vai se beneficiar da sua evolução. E está tudo bem. E você vai galgando caminhos, vai subindo degraus. Você faz uma função, você começa a fazer outra, você começa a fazer outra, você começa a entender como é que funciona isso, você começa a entender os processos, você começa a mapear isso, você começa a entender aonde coisas que você não quer fazer, coisas que você quer fazer. Mesmo que você não descubra, né, eu falei de propósito, pode clicar no link ou no card que vai ter aqui, ou procura no meu canal o vídeo sobre propósito, que eu falo sobre isso, né, sobre você ter um propósito para você não se perder, né, e falando sobre propósito, é exatamente o que eu quero entrar. Não vou entrar nisso agora, mas é um ponto que eu vou falar de trocar de trabalho sem trocar de emprego, que é você descobrir funções você não, para você ir eliminando essas funções, para você ir entendendo que, pô, isso aqui eu já conheço, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu sei fazer, se precisar. Se eu precisar pôr comida na minha mesa e não tem outro caminho, eu vou colocar através desse ofício que eu sei fazer. Então, você é uma pessoa que sabe mais. E isso tem valor no mercado, porque o mercado é movido a resultados. Você separar quem você é do que você faz é muito importante, porque você vai identificar com mais sabedoria, com um olhar um pouco mais profundo, quando exercer tal função. Agora, quando você não sabe nenhuma das funções, só faz o básico, você vai ser escalado para fazer sempre o básico. Você vai ser o cara que faz muito, mas você mesmo não sai do lugar. Porque você não tem intenção de sair do lugar. Você só espera que as coisas podem acontecer. E a vida não é feita de gente que espera, é de gente que age. Então, trocar de trabalho sem trocar de emprego, eu vou trazer um exemplo próprio para vocês entenderem e imaginarem na sua realidade, quando vocês, se você tem algum sonho, por exemplo, ou o objetivo de sair de onde você está. Eu, por exemplo, tinha um objetivo de trabalhar com uma função específica. Por exemplo, mercado musical e tal, não sei o quê, achava interessante. O que eu pensava? Vou trazer isso como metáfora e também exemplo. E aí você pode pensar, pô, por que você faz música? O que você quer causar nas pessoas? Né? Por que você faz? Eu faço isso porque, para mim, é muito importante. Eu não aguento ser uma pessoa que só apenas admira música, seja um bom ouvinte, mas eu também quero produzir. Não me contento só em ouvir, quero produzir, quero criar também. E você quer criar? Primeiro, porque eu quero fazer um som diferente, eu quero me expressar de uma maneira específica, e eu quero causar nas pessoas, de alguma maneira, prosperidade. Eu quero causar nas pessoas trazer frases, trazer assuntos para dentro da música, de forma musical, coisas que fazem elas pensarem mais e escolherem caminhos melhores para a vida delas. Pô, eu posso ouvir fulano, tá tudo certo, você não tem que assumir o papel de ninguém ou ocupar o lugar de ninguém. Você simplesmente ocupa mais um lugar dentro da playlist, entendeu? Tem espaço para todo mundo, a internet democratizou muita coisa. E você pode utilizar isso justamente para causar esse impacto. Beleza, aí você vai criar do seu jeito e vai causar esse impacto. Se você não tem a ferramenta música, se você não tem mais o violão do seu lado, se você não tem nem mais um instrumento, como é que você vai causar esse impacto? Você vai causar esse impacto só fazendo música, ou você pode causar esse impacto com outras ferramentas, com outro trabalho? Porque o objetivo final não era alertar e trazer para as pessoas um caminho, uma visão diferente para elas prosperarem? Esse é o objetivo final. Então, o que vai mudar é simplesmente o meio. O trocar de trabalho e trocar de emprego é exatamente você conseguir. Não quer dizer que você sempre vai ficar fazendo o mesmo trabalho para sempre, entendeu? É mudar a mentalidade de como você enxerga as oportunidades dentro dos ofícios que você vai desenvolvendo e aprendendo ao longo da vida. E essa visão
ela vai te ampliar e ela vai ampliar a oportunidade, ela vai te abrir muito mais portas. Você ser uma pessoa ficcionada só naquilo, só aquilo, aquilo, aquilo. Tudo bem, isso aqui não é regra, isso aqui não é faça isso ou faça aquilo, não é 880, tem caminhos para todo mundo. Esse é um dos caminhos que eu estou te mostrando que me ajudou a prosperar. Entender que se eu tiver que fazer esse trabalho aqui, vou trabalhar com marketing, vou trabalhar com vendas, vou trabalhar com vendas, por exemplo. Eu vou causar o que na vida da pessoa? Eu vou passar um conteúdo que eu estou vendendo para ela que vai mudar a vida dela. Eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Então, no fundo, eu troquei a ferramenta, mas a minha intenção ainda é a mesma, de trazer o mesmo impacto para a vida das pessoas que confiaram em mim, de certa forma. Independente se o produto é meu ou não. Eu vou tentar ao máximo, como profissional, trazer resultado para ela, porque é isso que eu queria trazer com a música. Então, eu posso trazer isso com qualquer outra ferramenta. Agora, você que é arquiteto, você que é dentista, você que é médico, você pode mudar de ofício. Você atua com essas funções. Você não é a medicina. Você não é a odontologia. Você não é o direito. Esse conhecimento faz parte de você, mas você não é isso. Então, se isso não for mais a sua função, você vai deixar de existir. Entende como a coisa é profunda? E isso causa muito medo para nós pessoas, de, pô, eu sou isso não sou nada. Não, cara. Se isso você não é nada, se não existe essa profissão, se não existe essa função, você não é nada. Por isso, quem é você? Então, pense que, por exemplo, você está num lugar hoje, num trabalho hoje, numa profissão que você não gosta, pô, trabalhando no mercado, trabalhando numa loja, sei lá, coisa, trabalhando numa loja de carro, trabalhando como vendedor. Cara, aprende a ser o melhor vendedor possível. Usa todas as oportunidades para vender. Depois de você ficar craque, vai para outro ofício. Ou o cara que organiza a parte de sistema da empresa, começa a ver sobre isso. Ninguém quer fazer. Tá lá. Você começa isso e começa a desenvolver novas habilidades. E vai te dar a oportunidade de entrar em caminhos diferentes. Você surgiu com uma oportunidade do lado, quem sabe fazer? Ah, o fulano sabe. E aí você utiliza a sua função, e aí você tem a chance de mostrar, e aí você tem a chance de fazer, pegar um novo trabalho, que te leva para um outro caminho, que faz ganhar mais. Entendeu? E esse é o caminho. Quando eu li isso, na verdade, ouvi propriamente, trocar de trabalho sem trocar de emprego, é encarar a realidade que eu estava inserindo para causar o mesmo impacto. É como se eu estivesse fazendo uma função que eu gosto dentro de uma profissão que eu não gostava. Só que eu queria causar o mesmo impacto. Então, eu utilizei as ferramentas que eu tinha nesse momento, naquele lugar, naquele ambiente, para poder gerar não só pessoas que eu queria gerar, mas como para mim também, como profissional. Então, eu fui aprendendo diversas funções, né? Foi onde eu ouvi a primeira vez a palavra job rotation, que é passar por diferentes cargos. Eu tive essa oportunidade e mostrei a minha habilidade em cargos que eu gostaria de atuar, e não em cargos que eu não gostaria. Então, você tem que ser esperto, sagaz, não tão ingênuo, de mostrar que você sabe tudo. Você não precisa mostrar que você sabe tudo. É aquela analogia, né? Que o cara fala assim, pô, mas como é que eu não tenho do meu mentor, sendo que, uma luta, né? Sendo que ele me ensinou tudo para você, não ensinou tudo que você sabe, não tudo que ele sabe. Então, é justamente isso, é você entender que o conhecimento, ele realmente vale ouro, porque é isso que te dá a oportunidade de galgar novos caminhos, que abrem várias janelas, e você pode, com sabedoria, cada vez mais adquirida com a vida, escolher qual caminho você vai. A gente não sabe qual vai dar mais certo, qual não vai dar, mas quanto mais inteligente, quanto mais sábio, quanto mais apaixonado por aprender, mais chance você tem de se dar bem. Então, o livro De Propósito, do João Branco, ele foi muito importante para mim no momento, justamente por conta disso. Porque eu consegui, de fato, aplicar o que está lá, do meu jeito, da minha maneira. Então, a realidade que eu quero inserido, você tem que adaptar aquele conhecimento para a sua realidade, encarar, usar os teus sonhos, as tuas metas, ou a sua vontade de não fazer mais o que você faz para evoluir. E mudar a sua visão sobre o trabalho, não ficar trocando de trabalho só porque você está meio tristinho com aquele ambiente, aquela pessoa chata e tal. Existem trabalhos horríveis, né? Tudo bem, né? Você tem que ter um pouco de noção, mas se você está num ambiente que, tipo, ok, dá para trampar, tem como ganhar um pouco mais, dá para galgar, dá para ter mais experiência sobre negócios, trabalho, vida, pô, cara, para de querer pular de galho em galho. Encara o trabalho de forma de verdade. Comece a olhar para esse trabalho como
canse de aprender. É a melhor escola que você vai ter. A faculdade, ela te prepara, mas o trabalho, ele te ensina, de verdade. Na prática, como resolver problemas de um mercado específico, que é o que você vai estar atuando, independente de qual seja. Adquira conhecimento cada vez mais, leia bons livros. Se você for ler, pode ser que não seja tão bom, mas quanto mais você vai lendo, mais você vai entendendo você vai conseguir entender qual que é o próximo livro que você precisa para sua vida. E é isso, você nunca vai ler todos os livros, mas os livros que você pode ler são os livros que podem te dar o empurrão necessário para melhorar a tua própria vida, na realidade que você está. Eu não preciso, existem livros, tudo bem, que fazem sentido, que abrem sua visão de uma maneira geral, mas tem outros que não. Tem outros que vai servir mais para mim do que para você, mesmo a gente vem querendo vender. Tem outros que vai servir mais para outro mercado, outro para outro. Tá tudo bem. O importante é você ir conseguindo escolher com mais sabedoria aquilo que vai fazer sentido para o seu momento. As oportunidades que aparecem na sua vida em específico. Não tente pegar modelos prontos. Não existe isso. Existem caminhos e modelos que vão ajudar a ampliar a tua visão. Mas tem que saber adaptar sempre para a sua realidade. E é assim que você vai conseguir. Então, não troque de trabalho à toa. Só porque tem uma menina chata, só porque tem um cara que fica mal de você. Não precisa, cara. Isso vai ter em todo lugar. Muda a forma que você enxerga esse trabalho. O impacto que quer causar. Aprenda função por função. Vista a camisa por você, não pela empresa. Trabalhe para você evoluir. E você tendo mais conhecimento, você vai ter mais oportunidade e vai saber com mais maestria mostrar esse conhecimento na hora certa, que você vai conseguir identificar melhor, vai enxergar com outros olhos a realidade que todo mundo está inserido. Você vai ver com outro prisma, com uma outra lente, o mesmo lugar que você está inserido, que você só reclamava. E isso vai te dar a oportunidade de aprender muito mais para você conseguir sair dali. E aí sim, os próximos trabalhos, eles serão sempre uma escada subindo, não uma escada e não uma esteira, ficar tudo reto. É isso por hoje. Leia o livro do propósito, pode ampliar de vocês e aprenda a trocar de trabalho sem trocar de emprego. Encare de verdade essa jornada, para de reclamar e começa a vestir a camisa por você, pelos teus objetivos, pelos teus sonhos, ou por não aguentar mais ficar onde você está. E assim você vai conseguir escolher melhor os próximos passos. Grande abraço, Diego.